Você já viu as manchetes, mas o que está por trás delas ainda permanece nas sombras. As acusações de tráfico, extorsão e os relatos perturbadores de Cassie e ex-funcionários são só a superfície. Processos civis contra Sean Diddy Combs estão se acumulando como dívidas esquecidas. Quando você pega negros da ruas que precisam desse emprego, elas vão deixar ele fazer o que quiser, porque ele pode demitir elas a qualquer momento. E o único emprego que elas conseguiriam não seria na indústria da música. E quem trabalha sob o seu comando sabe exatamente o risco de dizer não. Em silêncio ou sob pressão, muitos aceitam, porque a alternativa é o exílio, perder o emprego, o acesso e qualquer chance de continuar na indústria. Mas o que vamos explorar hoje vai além dos tribunais. Estamos entrando em um território muito mais escuro. Um corredor estreito onde tiros são disparados de carros em movimento, onde amizades terminam com corpos no chão e onde confissões são sussurradas para quem estiver disposto a ouvir. Quem está morta, Heavy D está morto, Andre Harrell está morto. Os únicos dois que restaram são o Puffy e o Al. E o Al quase morreu. Ao longo de 3 décadas, pessoas que orbitaram Diddy, amigos, parceiros de negócios, amantes, acabaram machucadas, intimidadas ou mortas. Kim morreu. Heavy D também. Andre Harrell, mesmo destino. E os que ainda restam, como Al Baysur e o próprio Diddy, já escaparam por pouco. A pergunta que ninguém está fazendo, mas que precisa ser feita agora, é outra. Será que tudo isso é apenas uma sucessão macabra de coincidências? Ou estamos diante de um arquiteto silencioso, capaz de manipular o caos e sair limpo? Importante deixar claro, nenhum desses casos resultou em acusações criminais contra Combs, mas o padrão é difícil de ignorar. E quando múltiplas testemunhas passam a relatar os mesmos acontecimentos, o que antes parecia boato começa a ganhar contornos mais sólidos. Neste vídeo, vamos destrinchar cada incidente. 8 mortes confirmadas, marcas de bala espalhadas e um histórico de controle, paranoia e influência. O que está por trás da máscara de Diddy? Coincidência? Ou algo meticulosamente calculado? Voltemos ao ponto de ignição. Em 28 de dezembro de 1991, um jovem Diddy, então com 22 anos, ajudava a promover um jogo beneficente no City College, em Nova York, ao lado de Heavy D. O evento atraiu uma multidão além do esperado. Do lado de fora, o caos já era visível. Dentro, um desastre se preparava. Um dos presentes se recorda. Eu disse a ele ali mesmo: se vocês não tirarem aquelas crianças da porta, alguém vai morrer hoje. A resposta de Diddy: não se preocupe com isso. Mas o que veio depois foi tudo menos tranquilo. A tragédia aconteceu rápido. Pessoas pisoteadas, esmagadas contra as paredes, gritos abafados. 9 mortos. Entre eles um garoto de 17 anos que morreu sufocado. O próprio Diddy foi investigado. As famílias das vítimas alegaram negligência, excesso de ingressos vendidos, falta de segurança, promotores abandonando o local para salvar a própria pele. Combs nunca enfrentou acusações criminais, mas foi alvo de diversas ações por homicídio culposo. E o mais chocante, jamais pediu desculpas publicamente. Essa foi a primeira vez em que o nome de Diddy apareceu ligado a um episódio de morte em massa. E mesmo assim sua carreira decolou. No início dos anos 90, Combs era apenas um estagiário com fome de poder. Logo se tornou diretor de talentos na Uptown Records, ao lado do veterano Andre Harrell. Mas ambição demais gera atrito. Em 1993 foi demitido. Harrell diria anos depois: não há espaço para 2 reis no mesmo castelo. Ainda assim, ele continuou pagando o salário de Combs, até que encontrasse seu próprio trono. E ele encontrou. Poucos meses depois, nascia a Bad Boy Records. O nome não era apenas marketing. Diddy queria ser uma força disruptiva, e conseguiu. Seu primeiro grande astro, Christopher Wallace, o Notorious B.I.G. Outro contratado promissor era Craig Mack, que colocaria a gravadora no mapa com um hit de platina. Mas Craig logo se tornou um problema. Não para o público, mas para Diddy. Por trás das câmeras, o clima azedou. Mack se recusava a demitir seu próprio empresário, e isso bastou para ser cortado da gravadora. Anos depois, uma entrevista revelada após sua morte sugeria que ele havia sido ameaçado por um executivo influente.
Mac nunca disse nomes, mas o contexto, sua saída turbulenta e o ressentimento guardado, deixou pouco espaço para dúvidas entre os fãs mais atentos. E você sabe que tá devendo um álbum pra gente. Com todo respeito, mas eu não devo porcaria nenhuma. Quem me deve é você, entendeu? Então, se conseguir arrumar o resto do dinheiro, a gente entrega o resto do álbum. Sem grana, sem música, é isso. Acho que você nem sabe o que tá falando quando diz isso. Você sabe o tipo de cara que eu sou. Sabe a força que eu tenho? Tá ligado no que eu tô dizendo? Agora mesmo você devia estar no estúdio. E se tudo isso parecia tensão de bastidores, o que veio a seguir colocou sangue no asfalto. Em 30 de novembro de 1994, Tupac Shakur entrou no estúdio Quad, em Manhattan, um espaço ligado a Bad Boy. Era para ser uma gravação comum, mas assim que pisou no saguão, foi alvejado. Sobreviveu, mas saiu do local convencido de que tudo havia sido armado. E embora Puff e Andre Harrell estivessem no andar de cima naquela noite, nunca houve responsabilização formal. Ainda assim, a guerra entre East Coast e West Coast foi oficialmente deflagrada ali. Toda vez que ele diz que não foi ele, é isso que me deixa louco, diria Tupac tempos depois. O conflito ultrapassou as músicas e virou uma disputa armada. Em 1995, o ambiente nas gravadoras parecia zona de guerra. Seguranças armados, olhares desconfiados e um clima de retaliação iminente. A tensão explodiu em Atlanta, numa festa promovida por Jermaine Dupri. Diddy e Suge Knight compareceram, cada um com seu próprio time. O encontro virou confronto. Suge esbofeteou Dupri e agarrou Diddy com uma das mãos. Uma provocação direta. Mas foi fora do salão que tudo se agravou. Tiros foram disparados de longe, distraindo os seguranças. E então, a queima-roupa, Big Jake, um dos homens de confiança de Puff, foi assassinado. Para Suge Knight, não havia dúvidas. Diddy estava por trás. No funeral de Jake, ele fez questão de deixar isso claro. O que antes era uma rivalidade barulhenta virou guerra declarada. E essa guerra ainda está ecoando. Porque onde há fumaça, há fogo. E neste caso, há mais do que apenas fumaça. Há cadáveres, registros selados e um homem que parece sempre estar a um passo da punição. Talvez porque tenha sorte. Ou talvez porque esteja sempre 3 passos à frente de todos. Em 7 de setembro de 1996, a guerra não declarada do rap atingiu o seu ponto mais cruel. Tupac Shakur foi morto a tiros em uma emboscada brutal em Las Vegas, logo após sair de uma luta de boxe. A cena era cinematográfica. Faróis acesos, janelas baixadas e balas atravessando o silêncio da noite. Ele foi alvejado 4 vezes. Nunca mais acordaria. O mundo do hip-hop, já tenso, mergulhava agora num luto explosivo. O crime parecia ter sido planejado com frieza. E embora a polícia local alegasse falta de pistas nas ruas de Compton, os rumores corriam soltos. Diddy, então no auge da rivalidade com Suge Knight e Tupac, teria supostamente oferecido uma recompensa para tirar o rapper de cena. Na época, muitos trataram essa teoria como mais uma lenda urbana nascida no submundo da cultura hip-hop. Até que anos depois, uma testemunha inesperada resolveu quebrar o silêncio. Ele mencionou 1 milhão. Puff disse isso. Eu não disse nada, só balancei a cabeça. 1 milhão para tirar o Tupac do mapa. Ele olhou para mim e pouco tempo depois, Tupac estava levando tiro. O depoimento veio de Duane Keefe Day Davis, um dos únicos sobreviventes da gangue Southside Crips a estar presente no carro usado no atentado. Ele não só confirmou o envolvimento do sobrinho, Orlando Anderson, como afirmou que o plano tinha um mandante. Alguém com poder e dinheiro suficientes para pagar por um assassinato a sangue frio. De acordo com Keefe D., após os tiros, Diddy, que estava em Los Angeles naquela noite, ao lado de um intermediário apelidado de Zip, teria feito uma ligação. Quando Keefe atendeu, ouviu a pergunta direta: "Fomos nós? Aconteceu mesmo?" Keefe respondeu apenas: "Aconteceu." Décadas se passaram sem uma acusação formal. Mas em 2023, durante um processo de júri em Las Vegas, os relatos de Keefe D. vieram à tona de forma oficial. Diddy não foi acusado, nem mesmo citado na denúncia. Apenas Keefe D. foi indiciado como cúmplice de assassinato. No entanto, para muitos a mensagem estava nas entrelinhas. Se existia alguém com capacidade para financiar essa execução, ele nunca sequer foi interrogado como suspeito. 6 meses depois, o ciclo de morte voltou. Desta vez, muito mais perto de Diddy. Em 9 de março de 1997, Christopher Wallace,
o Notorious B.I.G., foi assassinado em Los Angeles. O crime aconteceu de madrugada, após uma festa repleta de estrelas no Peterson Automotive Museum. Big havia viajado até a costa oeste para promover seu novo álbum, mesmo após os alertas e ameaças que vinham se acumulando desde a morte de Tupac. Eu estava no quarto com ele antes da festa. Disse: Puff, tenho umas informações. Os caras estão vindo matar a gente hoje à noite. E Puff respondeu: Jean, eu não quero ouvir isso. Vai para casa, se quiser. Eu vou. A advertência foi ignorada. Poucas horas depois, tiros atravessaram o SUV onde Big estava sentado. O rapper morreu na hora. Puff saiu ileso. Diddy apareceu diante das câmeras como um homem devastado. Chorando, disse que perder Big era mais do que um pesadelo. Era como perder um irmão. Mas nos bastidores, algumas vozes levantavam questões desconfortáveis. Por que a segurança de Diddy naquela noite era significativamente mais robusta que a de Big? Por que insistir em ir a Los Angeles mesmo sabendo do clima de tensão? E por que, entre todos os presentes, apenas o maior nome da Bad Boy acabou alvejado? No silêncio dessas perguntas, um padrão começava a se formar. Para os insiders mais cínicos, não se tratava mais de azar, mas de alguém que, vez após vez, parecia estar no epicentro da tragédia, e mesmo assim, sair limpo. No final dos anos 90, Combs já havia se transformado num império ambulante. Prêmios, capas de revistas, dinheiro e fama. E ao seu lado, Jennifer Lopez. Mas a violência ainda não havia terminado sua ronda. Na noite de 27 de dezembro de 1999, dentro do Club New York, Manhattan, a sombra voltou. Diddy, J-Lo e o jovem rapper Jamal Shine Barrow estavam entre os convidados VIP. Mas uma troca de palavras com outro frequentador mudou tudo. Minutos depois, tiros ecoaram na boate lotada. Shine sacou uma arma e abriu fogo, supostamente para proteger seu mentor. 3 pessoas foram baleadas. A multidão entrou em pânico. Diddy e Lopez fugiram do local em alta velocidade num SUV blindado, mas foram interceptados pouco depois. O que era apenas mais uma festa, virou caso policial de primeira grandeza. Os promotores acusaram Shine de tentativa de homicídio. Diddy foi indiciado por posse ilegal de arma e tentativa de suborno, após alegadamente tentar convencer sua comitiva a assumir a culpa. Puff já estava cansado de briga, mas naquela noite era ele quem devia manter a calma. Ele tinha segurança, tinha proteção. Shine agiu por impulso, mas alguém devia ter segurado a situação antes. Shine pagou o preço. Cumpriu quase uma década na prisão. Jennifer Lopez se distanciou do escândalo. E Diddy, mais uma vez, saiu do centro da tempestade, sem um arranhão legal. Mas para quem assiste de fora, a dúvida persiste. Quantas vezes alguém pode sair ileso de tantas tragédias antes que isso deixe de ser sorte e passe a ser cálculo? Puff destruiu a vida dele? Na visão de Shine, sim. Porque, segundo ele, Puff não apenas virou as costas no momento mais crítico, como também ajudou a promotoria a garantir sua condenação. Entregou testemunhas, costurou depoimentos. Era como se quisesse se livrar de qualquer vestígio daquela noite explosiva na boate. Nem que para isso precisasse enterrar a carreira e a liberdade do jovem que jurava lealdade a ele. Shine contou que enquanto o defendia, acreditando estar lutando ao lado de alguém que o considerava um protegido, Puff agia pelas sombras, manobrando o tabuleiro a seu favor. O resultado foi devastador. Enquanto um saía do tribunal como um homem livre, agradecendo a Deus diante das câmeras, o outro era condenado a uma década de prisão, carregando nas costas a culpa de uma noite que ele jura não ter começado. O juiz foi implacável. 10 anos. E com isso, o ciclo se fechava. Puff, mais uma vez, escapava ileso de uma tragédia, mas deixava um corpo no chão. Ou, nesse caso, um jovem talento atrás das grades. Com o tempo, Puff reconstruiu sua imagem, deixou para trás os escândalos públicos e mergulhou nos negócios, reinventando-se como magnata, chefe de família e até mesmo uma figura de respeito no universo do hip-hop. Parecia intocável, até novembro de 2018. Kim Porter, ex-parceira de longa data e mãe de 3 de seus filhos, foi encontrada morta em sua residência em Los Angeles. Ela tinha apenas 47 anos. Oficialmente, pneumonia foi a causa registrada, mas nas entrelinhas, sussurros e dúvidas começaram a circular. Porter, que poucos dias antes parecia estar em plena saúde, simplesmente não acordou. Para os que conviviam com ela, a versão oficial não fazia sentido. Ela estava bem, disposta.
até planejando contar sua história a um biógrafo. Rumores sugerem que ela guardava segredos explosivos, em arquivos, dispositivos, talvez até um livro revelador sobre sua vida ao lado de Puff. E então, do nada, ela se vai. Testemunhas próximas relatam momentos tensos pouco antes da morte, conflitos, ameaças veladas. Kim teria chegado ao limite, disposta a reagir, e sabia que se deixasse qualquer marca nele, ele teria muito o que explicar. Não era mais a jovem apaixonada, era uma mulher que queria se libertar, e isso, naquele universo, era perigoso. Havia também acusações não confirmadas de vigilância, gravações clandestinas, interceptações, comportamentos possessivos, paranoicos. Quando alguém vai tão longe para monitorar a vida de outra pessoa, o que acontece se ele se sentir traído? O que acontece se o orgulho ferido entra em cena? Poucos dias antes da morte, Kim estava supostamente bem, falava com amigos, fazia planos, e então é encontrada sem vida. Simplesmente assim. Pneumonia ou algo mais? Entre os que levantaram suspeitas estava Al B. Sure, cantor de R&B e ex-companheiro de Kim. Ele começou a questionar publicamente a versão oficial. Em 2022, supostamente trabalhava em um documentário chamado Surviving Diddy, ou, segundo outros relatos, colaborava com um projeto da Peacock, que detalhava a ascensão e os bastidores do império de Combs. Mas antes que pudesse dizer algo mais, sofreu uma falência múltipla de órgãos e caiu em coma. 2 meses em estado crítico. Quando finalmente voltou, deixou no ar uma acusação pesada. Sugeriu que havia sido alvo de um ataque silencioso para que se calasse. Insinuou que sua emergência médica não foi acidente, e sim um aviso. Ainda que nenhuma prova concreta tenha sido apresentada, a coincidência levantou sobrancelhas. Um homem prestes a expor os bastidores de uma das figuras mais poderosas do entretenimento, de repente, quase perde a vida de forma inexplicável. E assim, mais um nome foi adicionado à lista. Uma lista que, aos olhos de alguns, parece crescer sempre que alguém se aproxima demais dos segredos de Combs. Kim Porter, Andre Harrell, Al B. Sure, todos com laços fortes, todos caídos de forma súbita ou misteriosa. A pergunta permanece. Puff está apenas cercado por tragédias, ou há algo mais obscuro por trás do silêncio que ronda sua história? Keith, venha aqui. Polícia Metropolitana. Metro, vamos lá. Foi assim que, diante das câmeras, a polícia de Las Vegas anunciou o que por décadas parecia impossível: a prisão de Duane Keith Davis, também conhecido como Keith D. O motivo? O assassinato de Tupac Shakur. Do outro lado das lentes, Keith D. dizia apenas: "Sou inocente. Eu não matei ninguém." Mas em 2023, uma peça que parecia esquecida no tabuleiro do hip-hop voltou ao centro da atenção. Após anos de silêncio e especulações, o caso do assassinato de Tupac ressurgiu como uma bomba relógio. E no meio de tudo estava ele, o mesmo homem que muitos anos antes havia apontado diretamente para Diddy. A nova ofensiva da polícia de Las Vegas não surgiu do nada. Ela foi alimentada por fragmentos, confissões espalhadas ao longo dos anos, declarações públicas, entrevistas em podcasts e detalhes que Keith D. deixava escapar como se estivesse contando causos de rua, sem imaginar que, um dia, cada frase poderia ser usada contra ele. Em 2025, ele foi formalmente indiciado. No tribunal, declarou-se inocente. Mas entre os 4 homens que estariam no carro naquela fatídica noite de 1996, Keith D. é o único ainda vivo. Isso o transforma não apenas em acusado, mas também em potencial chave de toda a história. O que torna tudo ainda mais explosivo é que os autos do processo fazem menção direta a Combs. Entrevistas antigas, gravações em que Keith D. alega que Diddy teria oferecido qualquer coisa pela cabeça de Suge Knight. E a infame história da recompensa milionária para eliminar rivais. Tudo isso agora faz parte do processo criminal. Com o julgamento se aproximando, 2 perguntas pairam como nuvens carregadas sobre o tribunal. Keith D. vai depor em público sobre o suposto envolvimento de Combs no assassinato de Tupac? E se ele falar, isso será o gatilho para que pela primeira vez Diddy enfrente uma investigação formal? Ainda não há respostas. Mas uma coisa é certa: uma das figuras centrais dessa narrativa, por tanto tempo blindada pela sombra da impunidade, agora está diante de um júri. E quanto mais o cerco se fecha,
mais perigoso fica o jogo para quem viveu anos acreditando estar acima da lei. No fim das contas, o retrato que se forma é o de um homem que construiu um império à luz do dia, e talvez tenha consolidado seu poder absoluto à sombra de ameaças, estratégias obscuras e, quem sabe, violência. Bad Boy for Life era esse o lema. Um grito de guerra transformado em slogan, repetido à exaustão como símbolo de rebeldia, mas que hoje soa quase como uma profecia maldita. Porque ao redor de Combs parece sempre haver caos, conflitos no estúdio, traições, festas que terminam em tragédia, mortes súbitas e segredos guardados a 7 chaves. Até agora, nenhuma prova legal o liga diretamente a crimes violentos, nenhuma sentença, nenhuma confissão. Mas os padrões, esses falam alto, demais até para serem ignorados. Essa é a história de alguém que emergiu da escuridão da rua para o topo da indústria, mas que mesmo no auge da fama, jamais se distanciou completamente do submundo. Um homem cuja imagem pública exala carisma e sucesso, mas cuja trajetória sugere uma proximidade perigosa com o lado mais sombrio da ambição. Se essa história mexeu com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Estamos apenas começando a desvendar o que realmente se esconde por trás da cortina brilhante do hip-hop americano. Obrigado por assistir.